O que é populismo? Resumindo, o populismo é um conceito que caracteriza um tipo de governo que usa estratégias e recursos para angariar o apoio e a confiança popular, principalmente da classe média e das classes mais desfavorecidas. Como se comporta o candidato populista durante o pleito eleitoral? Durante a campanha eleitoral, o líder populista conquista a confiança das massas, das classes médias e baixas, baseando-se num discurso simples, carismático, direto e pessoal. Outra característica marcante no discurso de todo líder populista durante o processo de campanha é que este se coloca na condição de capaz de resolver todos os problemas do país. 2. Ele deslegitima as instituições da república e da democracia. Ele toma medidas autoritárias e estas, por sua vez, acabam sendo legitimadas pelo povo, que nem sequer percebe que está sendo dominado. Contextos propícios ao surgimento de líderes populistas. Historicamente, a política populista esteve presente principalmente na América Latina, entre os anos de 30 e 70, mas ele também se manifesta na Europa, como no caso da União Soviética, e se manifesta também nos Estados Unidos. Nesta forma de governo costuma ser comum em países com grandes diferenças sociais e países que apresentam um elevado nível de miséria e pobreza. Exemplos de governos populistas pelo mundo. Nós vamos ter o populismo russo do final do século XIX, que visava transferir o poder político às comunas de camponeses por meio de uma reforma agrária radical. Nós vamos ter o populismo americano também no século XIX, que propunha um incentivo à pequena agricultura através da prática de uma política monetária, de expansão da base monetária e do crédito. E no Brasil, a gênese do populismo está na Revolução de 30, que derruba a República Velha e começa o governo de Getúlio Vargas, que vai de 1930 até mais ou menos 1954, quando ele se suicida. O populismo defende os pobres, mas não numa perspectiva das esquerdas. Isso tem gerado muita polêmica, principalmente nos dias atuais e no Brasil. Geralmente se coloca o populismo como algo de esquerda, porque no discurso ele verbaliza ajudas aos mais necessitados e aos mais carentes. Mas no curso da história, a maioria dos governos populistas que se registraram na história política do Brasil eram governos de direita. Por quê? Porque eles não propunham uma reforma na estrutura e na organização da sociedade capitalista, como propunha, por exemplo, os partidos comunistas, os partidos de esquerda. Os governos populistas de direita, que defendiam interesses das massas e da classe média, apenas propunham pequenas reformas, algumas pequenas medidas que beneficiassem essa classe. E escondiam a desigualdade entre elite e proletariado. Negavam, inclusive, a diferença de classe, o conflito de classe. Portanto, é interessante sempre perceber que o populismo, geralmente, ele se manifesta nos partidos de direita. Algumas características aqui são importantes da gente destacar. Apesar de defender os interesses das classes trabalhadoras e dos mais pobres, o populismo não está relacionado exclusivamente com correntes político-ideológicas de esquerda, como o anarquismo, o comunismo, o socialismo. Nós vamos ter, por exemplo, Getúlio Vargas, nós vamos ter JK, nós vamos ter Jânio Quadros, que são políticos populistas, mas que nunca defenderam políticas ideológicas de esquerda. Na realidade, muitos dos líderes populistas possuem ideologias políticas de direita. Um exemplo é Jânio Quadros. Características gerais do populismo. Presença de um líder carismático e midiático. Ele é um líder que sorri, que conta piada, que tem vínculo direto com a população, que utiliza muito bem os meios de comunicação, como o rádio, a TV e, mais recentemente, as redes sociais. 2. Ele necessita de conquistar a confiança das grandes massas, por isso ele elabora um discurso voltado para as necessidades básicas dessas massas. Ele adota um discurso simples, direto, popular, entre governante e o povo, sem intermediários. Ele dialoga direto com o povo usando uma linguagem bem popular. E isso o aproxima do povo, faz com que ele ganhe a confiança do povo, a adesão popular. Faz uso de uma propaganda oficial massiva em jornais, rádios, TVs e redes sociais ultimamente, divulgando as suas obras para também angariar apoio popular. Faz ataques e deslegitima os demais partidos políticos, as demais correntes ideológicas político-partidárias, as outras instituições que de uma certa forma também elaboram discursos políticos. Geralmente o governo populista se põe como aquele que vai atacar o inimigo da nação para defender a nação, e geralmente ele escolhe um inimigo que pode ser nacional ou internacional, ou ambos, que pode ser uma elite corrupta, uma elite estrangeira, ou uma elite que tem uma ideologia diferente, ou até mesmo um determinado grupo social. E assim ele direciona toda a população
em relação àquele inimigo comum e angaria apoio em torno de si, já que ele vai liderar essa cruzada em relação ao inimigo. É uma estratégia de aglomeração. Atacam também as universidades, a ciência, o intelectualismo, e quando é um populismo de extrema direita, ele também vai adotar um discurso extremamente moralista e extremamente religioso, o que também contribui para angariar um apoio ainda maior das massas. E mais recentemente, os governos populistas têm atacado movimentos migratórios e estrangeiros.